Legal, gente, estamos de volta. Vamos colocar na tela aí o reloginho da Transamérica, agora em Curitiba, pontualmente. Reloginho pra gente lá na tela, por gentileza. 5 horas mais 20 minutinhos, agora em Curitiba, capital de todos os paranaenses. É o programa Boa Tarde Curitiba. E agora vamos conversar então com o advogado, o Dr. Rafael Guazelli, ele que também é especialista em direito imobiliário. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço novamente o espaço e estamos à disposição aí, Mário. Essas questões de imóveis é uma briga complicada na justiça, não é, doutor? Imóvel, litígios envolvendo imóvel pode ter várias hipóteses. Por exemplo, uma briga possessória é uma situação, uma briga em que você tem vários donos com contratos de compra e venda, uma briga em que você tem vários donos com escritura pública de compra e venda. Então, é complicado você dar uma regra, porque tem várias hipóteses, várias opções. Então, vai da pessoa, antes de adquirir um imóvel, ela consultar um advogado. Então, vamos começar por aí, doutor Rafael. Quero que você dê uma dica. Esse é o caminho número 1, quando a pessoa se interessou-se por um imóvel. Pô, bacana aí. Às vezes, quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? A pessoa gostou do imóvel. Pô, bacana, barato, está no preço bom. Ela deve consultar de que forma para ver se realmente tem condição de fechar negócio com o imóvel? O que eu sempre indico para os meus clientes é, primeiramente, pedir a documentação do imóvel e consultar um advogado. Pelo advogado, o advogado vai exigir várias certidões do imóvel. Por exemplo, o vendedor, você tem que verificar se ele não tem nenhuma demanda na justiça contra ele. Se aquele imóvel que você está pretendendo adquirir não pende nenhum processo em cima, se não tem nenhuma penhora, nenhum bloqueio. No caso, por exemplo, se não tem nenhuma ação trabalhista em cima. Impostos atrasados também? Também. Você pode ir junto à prefeitura. Às vezes, de repente, também o vendedor deve para a Receita Federal, deve algum imposto federal, algum imposto estadual. Tudo isso pode gerar ônus em cima. E o imóvel pode ser objeto já de penhora? De penhora. Então, esse cuidado é essencial. O primeiro passo que o comprador deve tomar. O segundo que eu indico é você ir até o imóvel, você verificar o imóvel, verificar as condições do imóvel, conversar com os vizinhos, porque você tem que conhecer o entorno do imóvel, a vizinhança, porque senão às vezes você chega lá, você tem alguma surpresa. Por exemplo, nos casos de direitos possessórios, que são imóveis, quando você não está comprando a propriedade, apenas a posse, sempre indico, vá até os confrontantes, percorra a vizinhança e verifique se aquela pessoa realmente é dona, se ela realmente mora há anos ali, como a história que ela contou para você, né? Vamos pegar o seguinte, então. Uso capião. Defina para a gente o que é o uso capião. Uso capião é uma forma de você adquirir a propriedade do imóvel. O que é propriedade do imóvel? É o registro de imóveis. É aquele documento que diz que a pessoa é dona do imóvel. Quando cabe o uso capião? O uso capião cabe em várias hipóteses, que é quando você, por um determinado lapso temporal, determinado tempo, você está na posse do imóvel de forma mansa e pacífica. O que é forma mansa e pacífica? Que você não teve ninguém lá que tentou te tirar, que veio te incomodar por determinado X anos. Por exemplo, você tem o uso capião rural. O uso capião rural você tem que ter o prazo de 5 anos de posse mansa e pacífica e contínua. Não adianta você ficar 2 anos e voltar daqui 5 anos para somar mais 3. Isso daí não é possível. O uso capião urbano, por exemplo, você tem duas modalidades, o de 10 anos, quer dizer, 3 modalidades, de 5 anos, que é o uso capião especial urbano, que é referente a imóveis até 250 metros para fins de moradia, que em 5 anos. Daí você também tem o uso capião ordinário, que se chama, que é o uso capião que quando você tem um justo título, você tem um contrato, você com esse contrato está na posse do imóvel durante 10 anos, você consegue o uso capião, e você tem o uso capião extraordinário, que é aquela posse que você, sem qualquer documento, está há 15 anos lá no imóvel, de forma mansa, pacífica e contínua. Então, basicamente, essas são as modalidades de uso capião. Mas, no caso, tem que ter benefício naquele imóvel. A pessoa tem que estar morando no imóvel. Não necessariamente morando. Só no caso do uso capião especial urbano, que é os de 5 anos. Os demais, basta que a pessoa tenha a posse. A posse necessariamente não significa você estar morando. A posse significa você
se apresentar como dono, você estar usufruindo do imóvel como dono. Como que isso funciona? Ou você coloca lá um caseiro, você coloca lá um inquilino, ou então você usa o imóvel para fins de plantação, você cerca o imóvel, ninguém vai te incomodar, você tem lá, você cria animais. Então tem várias maneiras de você demonstrar a posse, de externar a posse para um juiz. Em que casos acontece isso? A pessoa vai lá, ou achou um determinado terreno, vou ficar aqui. Entrou lá, cercou, ou construiu uma casa, ninguém incomodou, ele pode pleitear o uso capião. Daí no caso ele vai... Assim, isso falando de forma bastante ampla, né? Daí, na maioria dos casos sempre há uma origem dessa posse, né? Agora há casos, por exemplo, que a pessoa sabe que o dono desapareceu, ou então que o dono faleceu, não deixou herdeiros, e daí vai lá, toma posse e No fica... caso, doutor Guazelli, de invasões, ele não caracteriza, depois de tanto tempo passado, o uso capião? Sim, isso que eu estava falando é uma invasão. Você sabe que tem um proprietário, o proprietário já está falecido, não deixou herdeiros, você vai lá e entra para dentro, no linguajar mais popular, né, que se chama. Então você fica lá durante, por exemplo, você não tem documento, não tem nada, você fica lá durante 15 anos, você tem direito ao uso capião do imóvel. Contra o Estado, contra a União, contra o município, cabe o uso capião? Não, ou nunca? Nenhum bem público é passível não pode. de uso capião. Nenhum bem público. Nem que passe 20 anos, se o Estado achar por bem ele reintegrar a posse, tira o que tiver lá e acabou-se. O Estado tem esse direito. Há casos que de forma administrativa ele reloca, né, o morador, as pessoas. Se tiver interesse. Se tiver interesse, mas daí é livre-arbítrio do Estado, né? Ele não está obrigado por lei a fazer isso daí, né? E se de repente a pessoa mora num terreno do Estado, no imóvel do Estado, e a prefeitura daquela localidade emitiu lá o IPTU, a energia elétrica colocou o poste de luz e cobra a luz, da mesma forma a empresa de água instalou a água e cobra a água, isso não demonstra uma posse do imóvel, mesmo ele sendo do Estado? Demonstra uma posse do imóvel, mas isso, pela lei, tem uma vedação legal que bem público não é passível de uso capião. No caso do imposto, é uma cobrança indevida no caso do município. Então, no caso, o posseiro, o contribuinte, tem o direito de, até 5 anos do pagamento indevido, entrar na justiça e reaver esse valor. Tentar o ressarcimento. Quanto à água e luz, não, porque não cabe, porque por mais que tenha sido colocado água, luz, o cidadão esteve lá e usou, né? Usou o serviço. Então, nesse caso, não é o caso de restituição. Contrato de gaveta. Como é que funciona? O que são os contratos de gaveta? Contrato de gaveta é um contrato, uma modalidade de contrato que não é público. O que é um contrato público? É um contrato que vai é feito em cartório de títulos e documentos, uma escritura pública que vai a registro de imóveis. O contrato de gaveta não aparece no registro de imóveis. Em tese, só as partes sabem da existência dele. Isso é o contrato de gaveta. O contrato de gaveta é perigoso porque você não tem segurança nenhuma. Ele tem valor jurídico? Tem valor jurídico. Tem valor jurídico. Isso é comum em financiamentos imobiliários, né? A pessoa financia um imóvel, está lá pagando o financiamento, daí deseja vender o imóvel, mesmo financiado por um terceiro. Ele faz um contrato de... E se de repente surgirem, não um, mas 3 contratos de gaveta em cima do mesmo imóvel? Vai do juiz analisar, primeiro, a questão da boa-fé. Segundo, quem exerce a melhor posse sobre o imóvel. Terceiro, questão do imposto. Quem que está morando lá? Quem que está pagando imposto? Então, são várias situações que o juiz deve analisar. Então, qualquer um desses 3 aqui, que tivesse um contrato de gaveta, poderia ir até um cartório e averbar uma certidão? Pode fazer uma prenotação, que se chama. Vai até a matrícula do imóvel e prenotar o contrato. O primeiro que chega é o primeiro que tem direito? Depende. Em tese, o Código Civil fala que quem registra por primeiro é o dono. Aí os outros 2 teriam que se ressarcir? Agora, eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, se o cara vai lá, registra, mas não está no imóvel. Daí esse terceiro que está com contrato de gaveta, por exemplo, ele está morando há 10 anos no imóvel. Esse cidadão tem direito ao uso capião. Então daí você tem um conflito de interesses. Pode tentar ser ressarcido junto ao vendedor? Sim. E esse que de forma arbitrária vendeu para 3, né? Sim. E às vezes até 4, 5, né? Sim.
É comum isso, né, No doutor? caso, a pessoa que não ficou com o imóvel, com a propriedade do imóvel, com a posse, ele tem direito à devolução dos valores, né? E eventuais perdas e danos, né? Comprar o chamado parte ideal. É muito comum essas terras, né, de família, onde o dono lá não faz a divisão entre os familiares, né, mas não define a metragem, né? Sabe-se que tem um direito a uma porção de terra. É possível comprar essa parte ideal de um imóvel? Parte ideal é possível comprar. O grande problema é que você vai estar regido pelas regras de condomínio, ou seja, você é coproprietário, copossuidor de um todo do imóvel. Você não tem delimitada aonde está localizado Não a sua diz parte. aonde que é a sua parte. Exatamente. Eu acredito que tem uma pergunta de nosso telespectador, é isso, Reginaldo? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Valdir, Valdir, boa tarde. Tudo bem? Você fala de onde, amigo? daqui de Campo Magro. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu sou herdeiro, somos em 4 irmãos. E eu tenho uma parte no terreno e outra parte dos herdeiros. Eu tenho 50% e eu tenho mais uma parte que é da falecida mãe. E o meu irmão colocou minha sobrinha para morar lá. E tem meu filho que mora na casa lá. Eles podem ter direito mais tarde ou não? Entendeu a pergunta, doutor? Sim. Valdir, obrigado pela participação. Ouve a resposta do doutor Rafael. Ok, um abraço, amigo. Isso vai depender do tempo que, no caso, a sua irmã vai estar na posse do imóvel. Tem que tomar cuidado para que ela não fique durante um lapso temporal que venha caracterizar o usucapião. Então, eu indico a você, ou você faz algum documento autorizando ela a usar o imóvel, que seria um comodato, ou então, se ela não concordar, você já ajuizar a medida cabível para interromper esse tempo de posse aí. Porque pode bater os 10 anos e entrar... Daí no caso tem que ver qual o tipo de imóvel que é, se é uma área rural, uma área urbana para... Por exemplo, Campo Magro, 90% é rural, né? Então, se for rural, é 5 anos, né? Voltando à pergunta, é possível então, caso haja interesse, a pessoa comprar uma parte ideal de um terreno de vários herdeiros? Ela pode comprar a parte ideal, só que ela vai ficar regida sob aquelas condições do condomínio. Ela vai ser coproprietária com copossuidora. Ela não vai estar comprando uma área localizada, ela vai estar dentro de um todo. Então ela não pode desmembrar? Não pode Ir desmembrar. lá na prefeitura e registrar aquela parte no nome dela. Ela faz parte do conjunto. Do conjunto. Por exemplo, uma área de 10 mil metros, se ela compra uma parte ideal de 2 mil metros, ela vai estar dentro dos 10 mil metros, mas não se sabe aonde, porque é um todo. Complicado, hein, doutor? E se ela deseja o desmembramento, primeiro, ela tem que verificar a legislação do município, se é possível desmembrar naquele mínimo, né? Por exemplo, 2 mil metros, tem que ver se o município permite desmembrar áreas de 2 mil metros. Por exemplo, se o município falar, não, o mínimo é 3 mil metros, ela já não vai conseguir desmembrar. Segundo, se ela não tiver um consenso entre os demais proprietários, ela vai ter que entrar com uma ação que se chama ação de divisão de terras, que é a forma que você usa para subdividir as partes ideais, né, no caso. A pessoa pode comprar um imóvel, doutor Rafael, e salvaguardar o seu usufruto? Sim, ela pode. De que forma? Na realidade, assim, ela compra com usufruto vitalício e deixa, no caso, ela não é a proprietária, ela, no caso, seria a pessoa que vai usufruir até a morte dela. Ok. Daí, no caso, pode ser o filho ou uma outra pessoa que ela nomear. Então, enquanto ela estiver viva, ela vai usando aquele imóvel. Usando o imóvel. Na falta, para quem ficou A propriedade propriedade. que vai ficar dono do imóvel, no caso. A compra de um imóvel que está numa demanda judicial de família, numa como é que se chama, doutor? Me fugiu a palavra. Inventário. No inventário. É possível, é viável comprar? O que você aconselharia para quem, de repente, teve uma proposta de comprar determinado imóvel que está correndo na justiça um inventário? O ideal, primeiramente, é ela consultar um advogado, levantar esse inventário. Desde já eu falo que ela tem que ter a anuência de todos os herdeiros. Todos têm que concordar com a Todos venda. os herdeiros, para não ter problema futuro. Se alguém lá na frente, depois de já quase resolvido a venda, alguém entra entra dentro do inventário e diz, não, eu quero cancelar essa venda. Então, daí na realidade ela tem que ter concordância de todos os herdeiros, e essa venda, como não concluiu o inventário, tem que ser por
alvará judicial, ou seja, o juiz tem que autorizar judicialmente essa venda. E se houver menores de idade nessa transação? Daí sim é obrigatório o juiz autorizar a alienação, porque bem de menor, em tese, não se pode alienar, salvo uma situação excepcional. Bom, o assunto é muito longo, gente. Eu trouxe aqui hoje o Dr. Rafael, porque muitas pessoas investem aquilo que guardaram durante uma vida toda num imóvel, no sonho da casa própria. E pode se tornar um pesadelo, não é, doutor? E nós falamos só um pedacinho aí, né? Uma parte mínima, mas deve ter outras situações, como venda de imóvel na planta, e que também deixa aí as pessoas de cabelos brancos, não? Venda de imóvel na planta, por exemplo, eu sempre aconselho que você tem que verificar primeiro o histórico da construtora, para ver se ela tem lastro para começar e terminar a obra sem você ter transtorno nenhum. Que isso é um corriqueiro, né? A gente tem milhões de demandas aí, construtoras que pegam um sinal de negócio e não concluem a obra no prazo, ou então nunca concluem. Então, daí nisso, você, por exemplo, você vai lá, adquire a sua primeira casa própria lá, junto lá com a sua esposa, planeja determinada situação, daí o imóvel vai ficar pronto um ano depois. Meu Deus do céu. Bom, se você tem alguma dúvida ou quer encaminhar sua pergunta para o advogado aqui, Dr. Rafael Guazelli, referente a direito imobiliário, qual que é o seu e-mail, Dr. Rafael? rafael@guazelliadvocacia.com.br. Guazelli com Z e 2 L's, é isso? Doutor, muito L's. obrigado, viu, pela sua presença aí. Eu que agradeço, estamos à disposição. Minha gente, vamos chamar um intervalo comercial. Na volta vamos falar sobre saúde, como combater gripe e resfriados através das terapias naturais. Em 1 minuto, nós estamos de volta.